Quero saudar todos aqueles que têm assistido os nossos vídeos em toda a parte do mundo e dizer que continuamos a fazer esse trabalho também como uma missão otorgada por Deus para a salvação de almas. Falaremos hoje de um tema também que está a ser polemizado, da cura, ou melhor, que Jesus cura enfermo. É um assunto muito maltratado, na verdade, pelos os sistemas de curas diversificadas que existem, a cura com amuletos, né? Água, panos, linhas, animais, raízes. Isto tudo é trazido para junto do altar, dito que é Jesus que cura. E na verdade nós temos uma ideologia totalmente fora da própria ética, porque não encontramos na Bíblia passagens que nos assegura ter tido esses amuletos alguma intervenção doutrinária obrigatoriamente falando. Por exemplo, nós ouvimos muitos assuntos que estão na Bíblia acerca daquilo que os profetas, em parte pela rema, talvez teriam feito, mas não atribuíram esses grandes curadores como Elias e outros, nunca atribuíram a cura das enfermidades a essas raízes ou a esses amuletos urbanos, corpos de animais vivos e mortos, sangue de bichos. Nunca a doutrina cristã atribui a cura a essas coisas. Nós, quando estamos a falar da cura divina, estamos a falar da mão forte de Deus a tocar no enfermo. Estamos a falar de algo que precisa, exige a fé do doente ou daquele que vai orar pelo doente. Não temos esse amuleto. Há muitas vezes a nossa fé é reduzida, é colocada sobre esses amuletos e realmente nós não podemos tecer uma doutrina clara acerca de quem realmente cura. A questão aqui não é o que cura, mas quem realmente cura. É Jesus ou a água? É Jesus ou a linha? É Jesus ou as raízes? Na verdade, oramos para o doente ou oramos para esses amuletos terem força de curar o doente? Então, em que o doente tem que depositar a sua fé? É nos amuletos ou na palavra de Deus? Então, nos dias em que nós vivemos agora, essas coisas são amarfanhadas, são maltratadas. Este ensino dourado de Deus é maltratado porque as pessoas falam, usando muitas vezes as passagens do Antigo Testamento, que o Antigo Testamento ainda usa, em parte, a maior parte do Novo Testamento ainda usa cerimônias ou figuras, imagens, não é? Porque Cristo não estava lá. Nós temos o caso da cura no tanque de Betesda, que quando o anjo descia para agitar a água, então, primeiro a entrar era curado. Então, realmente, o que curava? Era a água, era o anjo que descia. Essas coisas são muito pertinentes para a doutrina cristã, porque realmente precisamos saber isso, o que acontece, porque muitos charlatãos têm aparecido por aí, muitos bruxos têm aparecido por aí e invocam passagens bíblicas, talvez fora do seu contexto, e enaltece que, na verdade, fizeram, então temos que fazer. Há coisas que na palavra de Deus estão ditas, mas não é uma descrição de como Deus faz. Está dita como um acto. A Bíblia relata um acto que aconteceu, mas ela não ordena que assim seja. E nós temos muitos problemas nisso, porque realmente só os ministros que temos agora, alguns, só dizem que, olha, está escrito na Bíblia, não é que aconteceu isso. É por isso que nós temos muitos casos de situações não esclarecidas da palavra de Deus,
que as pessoas assumem que, olha, se está escrito, então tem que se fazer. Mas nem tudo que está escrito é doutrinário, não é? Nem tudo que é bíblico está escrito é doutrinário. E nem tudo também que está na Bíblia é cristão. E realmente é isto que nós precisamos verificar, se a ideia ou a proposta que o autor bíblico colocou está de acordo. Era uma citação de um problema que aconteceu, não é? De um rei perverso que fez isto ou aquilo, de uma pessoa perversa que fez isto ou aquilo, ou é uma recomendação para continuar a igreja a fazer. Temos aquilo que é recomendado para a igreja continuar a fazer, por exemplo, no livro de Atos 15, quando a igreja estava a ter o ingresso dos gentios, né, para aquela comunidade cristã, judeu, houve um pequeno debate, porque não se, havia questão de saber se os gentios que engrenavam na salvação deviam se circuncidar ou não. Então, isto levou a uma conferência em Jerusalém para tirar a limpo, para deixar claro o que fazer, o que não fazer. E realmente isso deixou muito claro, foi esclarecido que tanto os judeus como os gentios que se convertem a Cristo só precisa de deixar de comer sangue dos animais sacrificados com sangue, deixar de prostituir, deixar da feitiçaria, que é idolatria, e tudo o resto, então são iguais, em tudo o resto podem conviver sem problema. Não há necessidade, estava a dizer, os apóstolos estavam a dizer nessa passagem, que não havia necessidade de circuncidar para ser salvo, porque já começava a aparecer a informação de que para ser salvo é preciso circuncisão. E esta informação estava a inverter ou a perverter a própria palavra de Deus. Assim, foi dado o decreto, que foi também registrado em Atos 15, foi registrado esse decreto, que tanto os judeus como os gentios que aceitam Cristo, Jesus como Senhor Salvador, são salvos da mesma maneira. Não precisa não há necessidade de acrescentar a circuncisão para a feita de salvação. Então, na cura, temos esses mesmos problemas. Por exemplo, nós sempre ouvimos que os aventais eram colocados, as pessoas pegavam os seus aventais, tocavam o apóstolo Paulo, depois ia tocar no doente, e o doente ficava curado. Não era questão do próprio avental aqui, nós temos a circunstância de uma tamanha fé. Alguém que acredita que este servo do Senhor, se eu tocar com este pano, servo do Senhor, e tocar o meu doente, ficará bem. Não era questão de inventar a cura de panos, a cura de aventais, mas a questão aqui era a questão da fé. Então, nós, perante todas essas coisas, temos que ir à doutrina de Deus, verificar, averiguar a doutrina, averiguar por que essas coisas aconteceram, como é que aconteceram. Então, realmente aqui temos uma palavra em Marcos, no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 32, diz: ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. 33. Toda a cidade se reuniu à porta da casa. 34. E Jesus curou muitos que sofriam de demônios, de várias doenças. Aliás, vamos repetir 34. Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças, também expulsou muitos demônios, não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. Então, estamos aqui numa missão que Jesus está a fazer os seus milagres. Não está aqui apresentado algum amuleto. Estamos a falar que ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levava a Jesus todos doentes e endemoniados. O 33 diz: toda a cidade se reunia à porta da casa. Mas 34 diz: Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. A doença que sente pode estar incluída nessas várias doenças. Também expulsou muitos demônios,
não permitia, porém, que este falasse, porque sabia quem ele era. Todos os demônios conheciam Jesus. Na verdade, não era necessário falar. O próprio Jesus sabia que são demônios, não fariam muito mais. Então, ele não precisava de deixar ele falar, esses demônios falar. Há lugares em que os demônios até falaram. O caso de Gadareno, disseram que quem era Jesus. Os demônios conhecem a Jesus. Os demônios conhecem os servos de Deus, mas não podem muita coisa contra eles, porque são servos do grande e poderoso Senhor. E aonde trouxeram então estas pessoas doentes, endemoniadas a Jesus Cristo. Por que a questão é, por que levavam doentes e endemoniados a Jesus? Primeiro, é a missão de Jesus curar, é a missão de Jesus libertar. E Jesus foi muito claro, mesmo antes dele, o próprio João Batista falou, ele vinha exatamente para essa missão. É a missão de Jesus curar, é a missão de Jesus libertar as pessoas endemoniadas. É a missão de Jesus. Nós, quando falamos de Jesus, Cristo, ou falamos de Jesus, estamos a falar de um homem que a sua missão é salvar e libertar. A sua missão é curar e soltar as pessoas de todo tipo de enfermidade. Pronto, expulsou muitos demônios, não permitia, porém, que estes falassem. Essa é a missão, faz parte. Jesus não fazia como um imitador, Jesus não fazia como os que atualmente às vezes fazem, sem o mandato de Deus, sem a ordem de Deus, sem a ordenança de Deus. Eles fazem simplesmente como ato de curandeirismo. Há muitos que usam essas formalidades para ser forma de curandeirismo. Aliás, atualmente já temos até curandeiros versus profetas. Isso é a realidade atual, mas isso não funciona com a doutrina cristã. A verdadeira doutrina cristã, nós vimos Jesus curando as pessoas pela palavra de Deus, e essas pessoas que depositam a fé na palavra de Deus são curados, que depositam a fé em Jesus Cristo são curados. Então, Jesus cura nos dias de hoje. Nós estamos a dizer que as pessoas que estão a usar amuletos e depois acrescentam em nome de Jesus, também estão a fazer a mesma coisa que a doutrina de cura ensina. A doutrina de cura fala de dons de cura. Nós estamos a falar de amuletos de cura. Nós temos que separar essas duas coisas. Quando se fala de cura divina, se acrescenta aos dons de cura, aos dons espirituais. E um dos dons espirituais de cura, de restauração, não é? E reabilitação. O Espírito de Deus faz isso aí simplesmente sem usar amuleto. Eu acredito que as pessoas que vão aos médicos não estão a pecar. Aos hospitais para ser atendidos pelos médicos não estão a pecar. Mas Deus pode fazer um milagre, pode usar o próprio médico para endereçar aquele doente e ser curado. A cura divina é a cura que é através da operação sobrenatural de Jesus. A cura divina é a operação sobrenatural de Jesus sobre os enfermos. É o poder que Jesus tem e exerce sobre os enfermos e endemoniados. É um poder que tem e exerce. Sim. Ele tem e exerce. Então, isso é uma coisa que é espiritualmente, está no domínio espiritual. Não está no domínio das raízes e de vários tipos de amuletos, mas no domínio espiritual. Da forma que, quando Jesus diz a alguém que a tua fé te salvou, estás curado, a pessoa imediatamente recobrava a sua saúde e começava a saltitar, a andar, e restaurado, glorificava a Deus. Também os apóstolos já mostram a palavra de Deus em Atos de capítulo 3, explica muito bem a cura daquele coxo. Foi uma coisa imediata. Disseram que não temos ouro e prata, mas em nome de Jesus, levanta e anda. E a Bíblia diz que pulou imediatamente e entrou no templo com eles, louvando a Deus, até que isso mais tarde, no capítulo 4 e 5, já começam a ter problemas os apóstolos por causa desse grande milagre. Então, os milagres aqui, vimos que elas são operadas não mediante amuletos, mas mediante ao nome
do Senhor que cura. No passado também, Deus tinha este nome. Deus tinha o nome de Jeová que cura, Deus que cura, aquele Deus que cura. Realmente é este nome que era o nome de Deus da cura. Ele estava lá curar as pessoas como Deus da cura. Jesus, quando veio, fez a mesma coisa que o seu pai fazia, de curar as pessoas. Estava a dizer Rafá, é Jeová Rafá. Então ele curava como Rafá. E este mesmo poder de Rafá está em Jesus, curando as pessoas. Este mesmo poder de Rafá está também nos seus ministros, aqueles que acreditam em Cristo, curando as pessoas. Vim com esta matéria só para dizer aos nossos irmãos que vem confundindo agora a cura divina e a cura medicinal, não é? A cura através de amuletos que os charlatãs usam, a dizer que, olha, é a mesma coisa, tudo é cura. A diferença, a cura de Jesus Cristo é uma cura santa. A cura dos charlatãs, eles invocam outros espíritos que não é coisa santa para essa cura. As pessoas são curadas pelos charlatãs, eles devem pagar o preço dessa cura, quer dizer que estas pessoas, depois de curado, devem frequentar, devem praticar algumas práticas espíritas que esses homens, esses líderes invocam, devem participar. Olha, você está curado, mas não deixa de usar este lenço. Você está curado, mas não deixa de ir no lugar X mensalmente. Então, tem recomendações de alguma atividade que essa pessoa curada tem que fazer. Mas Jesus dizia, vai e não pecas mais. Então, Jesus está a mostrar que a cura dele, ele perigaria a própria vida de Jesus. Ele morreu para libertar as pessoas. Então, vai e não pecas mais. Jesus, então, atribuiu essas amolistias ao pecado. E, na verdade, vai, não pecas mais. E essas pessoas obedeciam. Vimos que também a cura aqui de Jesus era obrigatória as pessoas obedecer à fé vivítica, a fé salvadora, a fé transformadora. Naquela questão, a pessoa só precisa de obedecer à água, à linha, ao pano, e realmente nada mais devia fazer, somente fazer essas coisas. Então, realmente, quero dizer aos irmãos que há diferença entre a cura divina, que é mediante os dons de cura, e a cura de amuletos, que é mediante o uso desses amuletos, e o espírito que está por detrás desses amuletos é que dirige este tipo de cura, é que orienta este tipo de cura. Então, essas pessoas que foram curadas mediante amuletos estão devendo ao demônio que está por detrás desses amuletos, estão devendo. É por essa razão que, envolvido muito tempo, essas pessoas, quando se desapegam àquelas práticas, começam a ter problemas espirituais graves, porque é um contrato. Aquilo é um contrato. Enquanto em Cristo é mediante a fé e é eterna a cura, enquanto a pessoa permanecer na graça, naquela questão ali, as pessoas, quando não permanecem naquele pacto, dito pacto, então essa cura fica sem efeito. Mesmo permanecer no pacto, a dada altura, aquela cura tem dias contados, não é? Tem tempo contado. Acaba exigindo que renove-se o pacto para aquela pessoa voltar a viver bem. Mas isso não acontece definitivamente porque é algo que está sob efeito de espíritos, não de Espírito de Deus. Eu quero que Deus de Abraão, Isaac e Jacó nos abençoe. Se está alguém doente aí, confia na palavra do Senhor. Jesus cura, Jesus liberta, não se embaraça, não mistura, não compara a cura divina com a cura de bruxos, de amuletos. Ainda as pessoas até nos locais onde ficam esses bruxos para atender as pessoas, são locais também duvidosos, não são locais públicos, são locais bem isolados para tratamentos de bruxaria
que não é nada comparado à cura divina. Eu quero que Deus de Abraão, Isaac e Jacó vos abençoe rica e poderosamente ao escutar este vídeo. Creia em Deus e receba a sua cura realmente pela fé em Cristo. Procura uma igreja evangélica, fala com um pastor realmente evangélico que não usa nenhum amuleto, mas prega a palavra de Deus. Esse pode te conduzir à cura e Deus te dará graça. Para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus, agora é para todos sempre. Amém.